Pois é, de volta aqui no seu canal 10, doutor Henry, rapidinho aqui o esporte. Ontem nós tivemos uma partida atrasada no Campeonato Paulista. A Barbarense perdeu em casa para o São Paulo por 2-1. Com isso, o São Paulo foi a 41 pontos ganhos, está a 7 pontos na frente da Ponte Preta, que é a segunda colocada. Agora me pergunto aqui, onde é que está a crise do São Paulo, hein? A crise do São Paulo está certo, está aí caindo da Libertadores, né? Também tem isso. Mas onde é que está essa crise? Sair da Libertadores, o Palmeiras já saiu na primeira fase também, o Corinthians, antes de ser campeão da Libertadores do Mundo, saiu na pré-Libertadores, perdendo para o Tolima. A imprensa brasileira também, vou te contar, viu, compadre? Faz umas coisas que não dá para entender, não. Rodada de ontem, dia 10, Campeonato Paulista da Série A2, Grupo 2, o Audax perdeu em casa para o Rio Claro por 2-1. O Guaratinguetá bateu o Red Bull por 2-0. Até agora, com 2 jogos realizados, o Guaratinguetá tem 4, o Rio Claro tem 4, o Red Bull tem 3 e o Audax não tem nenhum. E eu que achava que o Audax ia subir, hein? Vai subir morro abaixo. No grupo 3, nós não tivemos jogos, né? A Portuguesa líder 6, Comercial 3, Capivariano 3, o Catanduvense não tem nenhum ponto ganho. Série A3 não teve jogo, né, Leozinho? Tá aí, Copa do Brasil. Não dá para ler tudo isso aqui não, presidente, senão o senhor não vai falar hoje aqui não, dá uma olhada. Aí, ó, Copa do Brasil. Para você ver, ó, só tem isso aqui para eu ler, ó. Só essa página aqui. Mas é o Santos que era o principal. Vai ficar para amanhã, né? O Santos ganhou aqui? Diz aí. Patou com o Flamengo lá do Piauí. Neymar jogou? Jogou? Pela barba do Moisés, hein? Pelo amor de Deus. A Libertadores a gente fala amanhã, porque hoje o Palmeiras joga às 19h15. Se o Palmeiras ganhar, ele estará classificado com a ajuda que teve do Tigres, que bateu o Sport Cristal por 3-1 na última terça-feira. Portanto, se o Palmeiras vencer, o Corinthians já está classificado, é o primeiro, Tijuana é o segundo. Também esse grupinho aqui do Corinthians, hein? Tijuana, como diz meu pai, viu, presidente? Grama de plástico, né? Joga lá na grama de plástico. E San José, a única coisa que teve lá foi a morte do menino, o resto não tem mais nada. Quem é o outro, Léo? Fala aí do teu grupo lá do Corinthians. Quem? Milionário que tirou o Palmeiras e o Grêmio, né? Também perde para todo mundo. E aquele becão ruim que o Palmeiras queria buscar, graças a Deus não veio. O eterno presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Henry Dias, que é nosso colaborador, amigo de todos nós, e nosso colaborador toda segunda-feira, e também o deputado da UAB, né, da nossa região aqui, o conselheiro, foi convocado por nós, ligamos, fizemos um pedido, ele está aqui no programa hoje para falar da última decisão da Justiça Local. Lógico, nós não vamos discutir a decisão da Justiça, porque, como ele mesmo diz, doutor Henry, né, nosso professor, a decisão da Justiça não se discute, se cumpre, mas nós vamos falar do que está acontecendo na cidade. Agora há pouco eu dizia aqui no microfone do canal 10 e para as câmeras que a cidade está precisando de paz. A cidade está parada, presidente, a cidade está parando. É muita briga. Boa tarde. Boa tarde, Ivone, boa tarde, internautas, espectadores, canal 10, uma vez mais aqui, uma vez mais numa situação difícil. Eu acho que o que tem acontecido, sem querer entrar no mérito dessas questões, o que está acontecendo, mas eu tenho certeza que a cidade não merece isso, a população não merece o que está acontecendo com Fernandópolis nos últimos tempos. Nesta decisão de ontem da Justiça de Fernandópolis, a prefeita Ana Bim teve outra vez os seus direitos políticos suspensos, como foi, e ficou naquela mesma situação, presidente, de que ela foi condenada, mas permanece no cargo, né? Exatamente, Ivone. Essa era uma ação civil pública que foi ajuizada contra a atual prefeita, mas em relação ao mandato anterior. É uma ação onde se questionava os gastos com publicidade durante aquele mandato, o período em que ela exerceu o primeiro mandato de prefeita, e essa ação foi julgada, ainda em primeira instância, foi julgada, foi publicada, foi dado conhecimento público dessa decisão na tarde de ontem, e nessa decisão ela teve os seus direitos políticos cassados
e foi condenada a fazer a devolução do dinheiro que foi gasto com publicidade, foi considerado gasto de maneira irregular, foi condenada à devolução. Mas você frisou bem, é uma decisão ainda em primeira instância, e do próprio corpo da decisão consta que ela tem eficácia tão somente após o trânsito em julgado. Isso significa dizer que ainda dessa decisão cabe recurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo, e se não houver reforma, seja de uma parte ou de outra, também cabe recurso até as instâncias superiores, o que indica que essa ação ainda vai demorar um bom tempo para ser julgada definitivamente. A impressão que eu tenho, o doutor Ney vai falar sobre isso, é que uma ação em razão das decisões, o acúmulo de serviço na justiça faz com que haja sim a morosidade da decisão dos processos. A impressão que eu tenho, presidente, que se for caminhar como se caminha um processo normalmente, nós sabemos que tem processos aí que eles duram até 20 anos, outros 10, outros 5, outros 4, a hora que sair a decisão daquela primeira condenação, o mandato já se expirou. Não tenha dúvida nenhuma que isso é o que provavelmente vai acontecer, porque essa ação, para que você tenha uma ideia, e o internauta, o telespectador do Canal 10 tenha uma noção, ela trata de assuntos relacionados ao primeiro mandato da prefeita, e especificamente o ano de 2008 e 2007. A ação foi ajuizada em 2011 e a decisão em primeira instância saiu agora. Então, não há dúvida nenhuma de que, pelo andar da carruagem, pelo que nós conhecemos da tramitação, infelizmente das dificuldades, do acúmulo de serviço nos próprios tribunais, essa decisão final deve demandar ainda mais 3, 4, 5 anos, talvez até mais, para que ela se torne definitiva. Eu vou fazer uma colocação aqui, vou pedir a ajuda do senhor a respeito de datas e valores. Por exemplo, vamos falar de datas. Quero deixar bem claro aqui que eu não me coloco como defensor de ninguém à frente desta câmera de televisão que estou olhando e diante desse microfone. Não me coloco, até porque eu não tenho interesse nenhum em defender este prefeito, aquela prefeita, quem quer que seja. Por outro lado, a prefeita não me pediu para defendê-la aqui no microfone do Canal 10. A prefeita não me paga para defendê-la aqui no Canal 10. A prefeitura não gasta verba de publicidades aqui no Canal 10. Portanto, eu estou bastante à vontade, presidente, para poder fazer a colocação que eu quero. A ação foi ajuizada quando? Essa ação? A ação foi ajuizada no ano de 2011. O fato aconteceu, para dar ensejo, no ano? No ano eleitoral, no período eleitoral, no ano de 2008, mas relaciona-se a fatos que dizem respeito aos 2 anos e meio de administração da atual prefeita no exercício do seu primeiro mandato. A ação foi ajuizada em 2011. 2011. O que aconteceu nesse interregno, que é um termo nosso no campo jurídico, que ninguém entrou com ação coisa nenhuma? Pois esse é um grande questionamento. Me permita, porque eu quero paz na cidade, Eu estou fazendo esse questionamento para o senhor falar a respeito disso, porque foram 3 anos que se passaram, eu espero que o senhor fale a respeito disso, e ninguém moveu ação nenhuma. E mais, nesses 3 anos o Tribunal de Contas não esteve na Prefeitura? Não julgou contas? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. 3 anos é muito tempo para uma ação nascer depois. Exatamente, mano. Tanto essa colocação sua foi muito apropriada, porque a defesa da prefeita, que é conduzida pelo Dr. Aparecido Carlos Santana, se bate exatamente nesse ponto, que as contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas sem nenhum tipo de ressalva. E essa que é exatamente o ponto crucial da questão. E embora haja um questionamento na legislação eleitoral, as contas foram aprovadas. Então, todo o questionamento está justamente aí. E é uma grande dúvida também, uma grande incógnita,
de você observar que nesse período realmente é até um fato curioso e que, como nós ficamos envolvidos com outras questões, até as questões, as paixões, né, não temos às vezes a frieza de atentar para esse detalhe. Você observou muito bem com a tua tranquilidade, a sua experiência, bem observado, que fica realmente esse interregno, esse espaço de tempo, tudo tranquilamente, e agora em 2011, só em 2011 essa ação é ajuizada, o que denota, em princípio, não vamos querer também fazer juízo de valores, mas em princípio que há uma intenção deliberada de atingimento da atual prefeita, que se posicionava à época como um candidato potencial, tanto que acabou se concretizando depois no pleito como adversário do ex-prefeito. Eu reitero aquilo que falei antes de fazer essa colocação, que nós, de começar a conversa com o doutor Henrique, que aqui, nesse momento, o Canal 10, eu, doutor Henrique, nós estamos discutindo a decisão da justiça, né? Isso é uma outra coisa, a decisão está aí, é para se cumprir, ninguém está questionando por que isso, porque aquilo, da decisão da justiça local. Mas tem que se questionar aquilo que eu coloquei e que o senhor sentiu, o que eu quis dizer. Por que em 3 anos, volto a reiterar, ninguém se movimenta para fazer uma ação contra determinada coisa? Quando chega num momento político, é que começa a se levantar. Eu mostrei até a manchete do jornal aqui, presidente, o jornal, que é um novo órgão de imprensa que está circulando aí na região, e mostrei na TV, porque todo mundo, aqueles que querem o mal de Fernandópolis, eles, por que votou Poranga? Por que votou Poranga? E está aqui a manchete do jornal, que deve ser bastante independente também, como somos nós, aqui, ó. Padrilha transforma Votuporanga em capital da corrupção. Imaginem se tivesse saído de Fernandópolis aqui. Imaginem. Então eu acho o seguinte, e por isso é que eu questionei agora há pouco, a interferência, como também aprovo integralmente o trabalho do Ministério Público do Estado de São Paulo e do Brasil, quando eles fazem as diligências que tem que ser feita mesmo, porque tem muito prefeito por aí no nosso estado de São Paulo que dizem ser bonzinho também e está sendo enquadrado. Está sendo enquadrado. Por exemplo, uma outra colocação. Se essa manchete que está aqui no jornal, e o editor do jornal teve coragem para mostrar isso aí e falar a verdade. Se ela sai como Fernandópolis, como é que nós não estaríamos hoje? Olha, Vano, de fato a manchete é realmente bastante corajosa, porque joga por terra toda aquele aura que existia sobre a cidade de Votuporanga, sem querer também fazer juízo de valores. É lógico que qualquer avaliação que seja feita agora é bastante precipitada, mas nós não podemos deixar de visualizar que onde se deu o foco, todo o cerne dessa operação estava concentrada na cidade de Votuporanga, não na cidade, mas nas dependências da empresa que é de Votuporanga, instalada na cidade de Votuporanga, que dali irradiava seus tentáculos por todas essas prefeituras, esses municípios que foram atingidos pela operação. E nesse ponto, eu acho que é muito importante, e eu volto a frisar aqui, que nós mantenhamos o foco, e a opinião pública vai ser muito importante nesse ponto, nesse sentido, do fortalecimento cada vez maior do Ministério Público. Nós podemos, às vezes, ter questionamentos com as pessoas, mas não podemos confundir a instituição com as pessoas que fazem parte da instituição. Então, há uma necessidade muito grande de que o Ministério Público continue fortalecido, porque se não houver um Ministério Público forte, se não houvesse essa possibilidade do Ministério Público encampar operações como essa, situações
parecidas, situações dessas que campeiam por todo o país, não seriam levados ao conhecimento da opinião pública e não chegariam a nenhum tipo de conclusão, a nenhum tipo de punição. Então, há uma intensa manifestação, principalmente da classe dos políticos, no sentido de enfraquecimento do Ministério Público, inclusive com a proposta de emenda à Constituição, para que diminua os poderes do Ministério Público, em especial o poder de investigação, de conduzir essas investigações, que é o caso dessa da Operação Fratelli. Então, eu creio que é importante que nesse momento a própria opinião pública, a própria população se manifeste e dê força. É lógico que nós precisamos também, não podemos deixar que haja excessos, certo? Nós precisamos, essas ações precisam ser feitas dentro da legalidade e, em princípio, as informações que nós temos é de que elas estão, todas elas cercadas de um aparato jurídico bastante tranquilo, e inclusive informações que eu pude obter, de que inclusive os mandados de prisão, esses mandados de busca e repreensão, foram destinados especificamente caso a caso. Não há nenhum tipo de mandado, seja de prisão ou de condução coercitiva ou de apreensão genérico. Então ela foi destinada exclusivamente para esse tipo, para determinado assunto, para que não houvesse no decorrer da operação, ela perdesse o foco. Então, nós precisamos garantir da segurança jurídica, mas precisamos de que o Ministério Público continue forte para que nós possamos ver que um dia, que não nós, mas pelo menos os nossos filhos, cheguem a um ponto de nunca mais serem obrigados a ler uma manchete como essa, que, tirando de lado a rivalidade entre Votuporanga e Fernandópolis, isso não é bom para ninguém. Nós sabemos, nós estamos vivendo essa realidade com esse clima pesado aqui em Fernandópolis, e eu imagino também que lá não deve estar sendo diferente. O clima também deve ser praticamente de velório, porque, querendo ou não, colocam a cidade num lugar que ela também não merece, não é? Porque nós não podemos confundir a população em geral, que é trabalhadora, honesta, com pessoas que se utilizam de artifícios para enganar os cofres, para tirar dinheiro, saquear os cofres públicos, e nós não podemos concordar com isso. Então, a expectativa é que nós possamos um dia, não ser obrigados a ler manchetes mais como essas. Tomara que isso realmente venha acontecer. Agora, a opinião minha a respeito da PEC que está lá para diminuir a força e a autoridade do Ministério Público, como o doutor Henrique colocou, excesso não, porque até a água em excesso mata, né? Morre afogado também, né? Então, o excesso nunca é bom em lugar nenhum. Mas deve fortalecer o MP para que ele tenha realmente possibilidade de realizar esse trabalho que vem realizando e ajudando muito a nação, ajudando muito os brasileiros. Presidente, para encerrar então no dia de hoje, a prefeita continua no seu gabinete trabalhando, como é que está a situação? Tranquilamente, nós ainda nos reunimos agora pela manhã, a prefeita está muito tranquila, até porque na questão legal é uma situação bastante tranquila. Tem o desgaste, é lógico, que abatida, porque é uma situação natural e vem sofrendo muitas dificuldades, principalmente no âmbito financeiro, e buscando o saneamento das contas públicas. E sempre uma notícia, é um ser humano, como qualquer outro, como nós todos, e se abala emocionalmente, psicologicamente, mas sentindo ela revigorada e disposta a aprovar na justiça que não cometeu nenhum tipo de irregularidade, nenhum tipo de infração à legislação, certo? E vai dentro da legalidade, dentro do princípio da legalidade, usar de todos os meios para defender o seu ponto de vista e reformar essa decisão de primeira instância nas instâncias superiores. Um abraço, muito obrigado por ter vindo em dia extraordinário aqui no programa. Eu é que agradeço, Ana, é sempre um grande prazer, uma pena que seja em situações como essa, e que eu repito uma vez mais, essa semana foi uma semana muito atribulada, e a cidade de Fernandópolis, para finalizar, realmente não merece viver o momento que ela está vivendo. Muito obrigado, doutor Henrique. Qualquer dia nós vamos falar de coisa boa aqui, vamos falar do Palmeiras campeão, né, presidente? Vamos falar, né? Só que vai demorar, hein? Eu também gostaria de participar do momento feliz como esse. Eu acho que o senhor vai estar com a barba bem branca e eu já bem mais careca.
Vai demorar, hein? Leozinho que gosta disso. Em nome de toda a equipe do Canal 10, meu, Edner, Leozinho, doutor Henrique, que está aqui, dos companheiros que passaram, os entrevistados, o pessoal da retaguarda, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, se Deus quiser, esperamos que Ele queira, a gente está aqui de volta a partir do meio-dia, fazendo outra vez esse jornalismo independente que é o Informativo Canal 10. Às 6 da tarde tem a reprise, à meia-noite também. Até amanhã, se Deus quiser.